Canal Áudios e, se gostou, curta, compartilhe. Capítulo 4, do ato de votar, art. 146, observar-se-á na votação o seguinte. E o eleitor receberá, ao apresentar-se na sessão, e antes de penetrar no recinto da mesa, uma senha numerada, que o secretário rubricará, no momento. Depois de verificar pela relação dos eleitores da sessão, que o seu nome consta da respectiva pasta. E, no verso da senha, o secretário anotará o número de ordem da folha individual da pasta, número esse que constará da relação enviada pelo cartório à mesa receptora. E, admitido a penetrar no recinto da mesa, segundo a ordem numérica das senhas, o eleitor apresentará ao presidente seu título, o qual poderá ser examinado por fiscal ou delegado de partido, entregando, no mesmo ato, a senha. E v. Pelo número anotado no verso da senha, o presidente, ou mesário, localizará a folha individual de votação, que será confrontada com o título e poderá também ser examinada por fiscal ou delegado de partido. V. Achando-se em ordem o título e a folha individual e não havendo dúvida sobre a identidade do eleitor, o presidente da mesa o convidará a lançar sua assinatura no verso da folha individual de votação. E em seguida entregar-lhe a cédula única rubricada no ato pelo presidente e mesários e numerada de acordo com as instruções do Tribunal Superior instruindo sobre a forma de dobrá-la, fazendo-o passar à cabina indevassável, cuja porta ou cortina será encerrada em seguida. O eleitor será admitido a votar, ainda que deixe de exibir no ato da votação o seu título, desde que seja inscrito na sessão e conste da respectiva pasta a sua folha individual de votação. Nesse caso, a prova de ter votado será feita mediante certidão que obterá posteriormente, no juízo competente. VI, no caso da omissão da folha individual na respectiva pasta verificada no ato da votação, será o eleitor, ainda, admitido a votar, desde que exiba o seu título eleitoral e dele conste que o portador é inscrito na sessão, sendo seu voto, nesta hipótese, tomando em separado e colhida sua assinatura na folha de votação modelo 2.2. Como ato preliminar da apuração do voto, averiguar-se-á se se trata de eleitor em condições de votar, inclusive se realmente pertence à sessão. VI, verificada a ocorrência de que trata o número anterior, a junta eleitoral, antes de encerrar os seus trabalhos, apurará a causa da omissão, se tiver havido culpa ou dolo. Será aplicada ao responsável, na primeira hipótese, a multa de até 2 salários mínimos, e, na segunda, a de suspensão até 30 dias. E x, na cabina indevassável, onde não poderá permanecer mais de 1 minuto, o eleitor indicará os candidatos de sua preferência e dobrará a cédula oficial, observadas as seguintes normas. A. Assinalando com uma cruz, ou de modo que torne expressa a sua intenção, o quadrilátero correspondente ao candidato majoritário de sua preferência. B. Escrevendo o nome, o prenome, ou o número do candidato de sua preferência nas eleições proporcionais. C. Escrevendo apenas a sigla do partido de sua preferência, se pretender votar só na legenda, revogado. X. Ao sair da cabina o eleitor depositará na urna a cédula. X. Ao depositar a cédula na urna o eleitor deverá fazê-lo de maneira a mostrar a parte rubricada à mesa e aos fiscais de partido, para que verifiquem sem nela tocar se não foi substituída. X. E, se a cédula oficial não for a mesmo, será o eleitor convidado a voltar à cabina indevassável e a trazer seu voto na cédula que recebeu. Se não quiser tornar a cabina, ser-lhe recusado a ocorrência na ata e ficando o eleitor retido pela mesa, e à sua disposição, até o término da votação ou a devolução da cédula oficial já rubricada e numerada. X. E, se o eleitor, ao receber a cédula ou ao recolher-se à cabia de votação, verificar que a cédula se acha estragada ou, de qualquer modo, viciada ou assinalada ou se ele próprio, por imprudência, imprevidência ou ignorância, a inutilizar, estragar ou assinalar erradamente, poderá pedir uma outra ao presidente da sessão eleitoral, restituindo, porém, a primeira, a qual será imediatamente inutilizada à vista dos presentes e sem quebra do sigilo do que o eleitor haja nela assinalado. X e V. Introduzida a sobrecarta na urna, o presidente da mesa devolverá o título ao eleitor, depois de datá-lo e assiná-lo, em seguida rubricará, no local próprio, a folha individual de votação. Art. 147.
O presidente da mesa dispensará especial atenção à identidade de cada eleitor admitido a votar. Existindo dúvida a respeito, deverá exigir-se a exibição da respectiva carteira, e, na falta desta, interrogá-lo sobre os dados constantes do título, ou da folha individual de votação, confrontando a assinatura do mesmo com a feita na sua presença pelo eleitor, e mencionando na ata dúvida suscitada. Primeiro, a impugnação à identidade do eleitor, formulada pelos membros da mesa, fiscais, delegados, candidatos ou qualquer eleitor, será apresentada verbalmente ou por escrito, antes de ser o mesmo admitido a votar. Segundo, se persistir a dúvida ou for mantida a impugnação, tomará o presidente da mesa as seguintes providências, e escreverá numa sobre carta branca o seguinte: impugnado por F. E entregará ao eleitor a sobre carta branca, para que ele, na presença da mesa e dos fiscais, nela coloque a cédula oficial que assinalou, assim como o seu título, a folha de impugnação e qualquer outro documento oferecido pelo impugnante. E determinará o eleitor que feche a sobre carta branca e a deposite na urna, e anotará a impugnação na ata. Terceiro, o voto em separado, por qualquer motivo, será sempre tomado na forma prevista no parágrafo anterior. Art. 148. O eleitor somente poderá votar na sessão eleitoral em que estiver incluído seu nome. Primeiro, essa exigência somente poderá ser dispensada nos casos previstos no art. 145 e seus parágrafos. Segundo, aos eleitores mencionados no art. 145 não será permitido votar sem a exibição do título, e nas folhas de votação modelo 2, nas quais lançaram suas assinaturas, serão sempre anotadas na coluna própria as seções mencionadas nos títulos retidos. Terceiro, quando se tratar de candidato, o presidente da mesa receptora verificará, previamente, se o nome figura na relação enviada à sessão, e quando se tratar de fiscal de partido, se a credencial está devidamente visada pelo juiz eleitoral. Quarto, revogado. Quinto, revogado. Art. 149. Não será admitido recurso contra a votação, se não tiver havido impugnação perante a mesa receptora, no ato da votação, contra as nulidades arguidas. Art. 150. O eleitor cego poderá assinar a folha individual de votação em letras do alfabeto comum ou do sistema Braille, e assinalar a cédula oficial, utilizando também qualquer sistema, e usar qualquer elemento mecânico que trouxer consigo, ou lhe for fornecido pela mesa, e que lhe possibilite exercer o direito de voto. Art. 151. Revogado. Art. 152. Poderão ser utilizadas máquinas de votar, a critério e mediante regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral, capítulo 5, do encerramento da votação. Art. 153. Às 17 horas, o presidente fará entregar as senhas a todos os eleitores presentes e, em seguida, os convidará, em voz alta, a entregar à mesa seus títulos, para que sejam admitidos a votar. Parágrafo único. A votação continuará na ordem numérica das senhas e o título será devolvido ao eleitor, logo que tenha votado. Art. 154. Terminada a votação e declarado o seu encerramento, o presidente tomará as seguintes providências: e vedará a fenda de introdução da cédula na urna, de modo a cobri-la inteiramente com tiras de papel ou pano forte, rubricadas pelo presidente mesários e, facultativamente, pelos fiscais presentes. Separará todas as folhas de votação correspondentes aos eleitores faltosos e fará constar, no verso de cada uma delas, na parte destinada à assinatura do eleitor, a falta verificada, por meio de breve registro, que autenticará com a sua assinatura, e encerrará com a sua assinatura a folha de votação modelo 2, que poderá ser também assinada pelos fiscais, e mandará lavra, por um dos secretários, a ata da eleição, preenchendo o modelo fornecido pela Justiça Eleitoral, para que conste: a. Os nomes dos membros da mesa que hajam comparecido, inclusive o suplente. B. As substituições e nomeações feitas. C. Os nomes dos fiscais que hajam comparecido e dos que se retiraram durante a votação. D. A causa, se houver, do retardamento para o começo da votação. E o número, por extenso, dos eleitores da sessão que compareceram e votaram e o número dos que deixaram de comparecer. F. O número, por extenso, de eleitores de outras sessões que hajam votado e cujos votos hajam sido recolhidos ao invólucro especial. G. O motivo de não haverem votado alguns dos eleitores que compareceram.
h. Os protestos e as impugnações apresentados pelos fiscais, assim como as decisões sobre eles proferidas, tudo em seu inteiro teor. E a razão de interrupção da votação, se tiver havido, e o tempo de interrupção. J. A ressalva das rasuras, emendas e entrelinhas porventura existentes nas folhas de votação e na ata, ou a declaração de não existirem. E v. Mandará, em caso de insuficiência de espaço no modelo destinado ao preenchimento, prosseguir a ata em outra folha devidamente rubricada por ele, mesários e fiscais que o desejarem. Mencionado esse fato na própria ata. V. Assinará a ata com os demais membros da mesa, secretários e fiscais que quiserem. V. Entregará a urna e os documentos do ato eleitoral ao presidente da junta ou agência do correio mais próxima, ou a outra vizinha que ofereça melhores condições de segurança e expedição. Sob recibo em triplicata com a indicação de hora, devendo aqueles documentos serem cerrados em sobre cartas rubricadas por ele e pelos fiscais que o quiserem. V. Comunicará em ofício, ou impresso próprio, ao juiz eleitoral da zona a realização da eleição, o número de eleitores que votaram e a remessa da urna e dos documentos à junta eleitoral. V. Enviará em sobre carta fechada uma das vias do recibo do correio à junta eleitoral e a outra ao tribunal regional. Primeiro, os tribunais regionais poderão prescrever outros meios de vedação das urnas. Segundo, no Distrito Federal e nas capitais dos estados poderão os tribunais regionais determinar normas diversas para a entrega de urnas e papéis eleitorais, com as cautelas destinadas a evitar violação ou extravio.